Olá, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz em recebê-lo aqui. E para você que ainda não me conhece, eu sou Rafa Dantas, profissional de educação física, com algumas formações específicas que são a base do que eu desenvolvo de trabalho hoje. Eu tenho uma formação em Pilates, em ginástica natural e Super Yoga. E essas três modalidades formam a base do que eu desempenho, do que eu desenvolvo hoje no meu trabalho. E hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre a coluna, que é onde a gente vai trabalhar especificamente dentro dessa semana, dentro desse projeto de exercícios, de cuidado, para que você realmente tenha uma coluna mais forte, mais saudável. E para isso eu acho importante, fundamental, que você conheça um pouquinho como funciona essa sua estrutura, que de certa forma tem o seu grau de complexidade, mas hoje eu vou tentar trazer isso para você de uma forma um pouco mais simplificada, de uma forma um pouco mais resumida, mas para que você entenda algumas coisas e consiga também com isso entender melhor o trabalho que vai ser desenvolvido e o que você pode fazer para que a sua coluna realmente seja forte, seja flexível, tenha mobilidade e elimine realmente de vez as dores que você sente, que podem te incomodar e inclusive atrapalhar no seu dia a dia, no seu desempenho, seja na sua atividade laboral, no seu trabalho, ou atividades simples também do cotidiano. Então, essa semana da coluna zerada é especialmente para você que sente essas dores, mas também para você que apenas quer conhecer um pouco mais, quer manter a sua saúde da coluna com flexibilidade, mobilidade e força, e isso tudo é importante para que realmente você não sofra com dores e os benefícios se tornem cada vez maiores. Para começar, é importante você saber que na sua coluna você tem 33 vértebras. Dessas vértebras, você tem algumas que são realmente móveis, que é onde a gente vai focar realmente o trabalho, e tem as últimas vértebras onde elas não têm movimento, elas são fundidas. Então, lá de cima até embaixo, você tem na região cervical. Em algum lugar aqui dessa tela você vai ter essas demonstrações aí, essas especificações aí. Então, lá em cima na sua coluna, pensa lá na parte cervical. Elas são sete vértebras, então você tem de C1 a C7. Essa nomenclatura se faz presente para facilitar também a compreensão e o entendimento de cada uma dessas vértebras. Então lá de cima as cervicais são 7, C1 a C7, descendo, passando mais para a parte medial da sua coluna. Temos a torácica, ou em algumas literaturas chamam também de dorsal, então pode ser que você encontre como T1 a T12 ou D1 a D12, que são as torácicas. Seguindo da T12, da última torácica, você começa a região lombar. Você vai ter da L1 a L5. Então, 5 vértebras na região lombar. E aí logo abaixo da lombar, abaixo da L5, você vai encontrar essas, como eu falei, que não tem movimento, que são vértebras fundidas, que são da região sacral, onde você tem mais 5 que são fundidas, é a última, quase a pontinha lá. E a pontinha, na verdade, da sua coluna, onde forma uma ponta mesmo, é o cóccix, onde você vai encontrar mais 4 fundidas. Então você tem as últimas 9 vértebras sem movimento. Elas têm a sua curvatura, o seu formato e elas não têm movimento. E onde a gente movimenta, onde a gente trabalha é justamente da L5 até a C1 lá em cima. Dentro dessa estrutura, é natural que você tenha curvaturas. Existem as suas curvaturas naturais e essas curvaturas elas também existem como uma forma de proteção também em alguma altura dessa coluna vertebral. Elas também atuam como uma forma de proteção de alguns órgãos seus. Por isso elas têm esse formato. Então, se você pensar numa coluna normal ou numa coluna sadia, lá de cima na sua região cervical, você vai ter uma curvatura que é chamada de lordótica, ou uma curvatura de lordose, onde você vai ter a acentuação ou a concavidade para fora ou para trás, para a parte posterior. Já descendo para a região torácica, você já tem uma parte cifótica, uma cifose formando na sua coluna torácica, e a concavidade vai formar já na parte anterior. Então, se você for observando, ela vai começando a formar
movimentos ondulatórios. Você tem uma lordose na sua região cervical, você passa para a torácica com uma região de cifose, cifótica, e lá na sua lombar o que é super normal é a sua lordose. E aí a concavidade volta a ser para a parte posterior, volta a ser para trás. E aí lá embaixo, na sua região fundida, nas vértebras que não tem movimento, você vai ter novamente uma região cifótica, com a curvatura, com a concavidade voltada para frente, para dentro. Então essas curvaturas são normais. O que geralmente é fora dessa curva, o que tem uma hiper, que aí a gente chama de hipercifose ou hiperlordose, aí passa a ser patológico. Aí passa a ser alguma coisa que pode realmente te gerar dor, te gerar desconforto. É o excesso dessa curvatura. E tem também quem não tenha essas curvaturas, quem tenha retificada. Eu, particularmente, eu tenho a região da minha coluna torácica um pouco mais retificada. Eu não tenho muito a curvatura natural que é a cifose. A minha região torácica ela tem um grau de retificação. Isso tudo, quando é uma coisa mais estrutural, quando é uma coisa realmente patológica, a gente consegue também tratar com exercícios específicos. Existem profissionais que trabalham com reeducação postural e isso tudo pode ser trabalhado também, mesmo que você tenha essa questão na sua estrutura. E outra forma que acontece desses desequilíbrios é também de vícios de má postura, de vícios realmente de hábitos do seu dia a dia. Outra coisa que acontece, outro desvio que acontece, sem ser nesse sentido da sua coluna perder uma curvatura ou não, que foge da cifose que a gente tem natural e lordose que a gente também tem natural. Numa visão frontal da sua coluna, ela tem que estar reta, ela tem que estar numa linha reta. Essas curvaturas são numa visão de perfil, numa visão lateral, você tem essas curvaturas. Mas numa visão frontal há também um desvio que chama escoliose. E aí a sua coluna que deveria ser reta, ela começa a ter um S, seja para um lado ou seja para o outro, a sua coluna tem um desvio para lateral e não somente frontal ou posterior. Então, na escoliose você vai encontrar na visão frontal um formato de S, seja para a esquerda, seja para a direita, é um desvio, que pode ser também estrutural, mas pode ser e geralmente é isso, por maus hábitos, como carregar muito bolsa ou mochila apenas de um lado, sentar, se acomodar no sofá, no carro, sempre mais para um lado. Então, algumas coisas, tirando o que for já patológico, realmente é estrutural, a gente acaba produzindo isso com nossos hábitos que nem sempre são os ideais, nem sempre são os adequados. Então já falamos que temos 33 vértebras. Dentro dessas vértebras, lá da região lombar até a cervical é onde a gente tem movimento. E as 7 da região cervical são as que a gente tem mais mobilidade, é onde a gente consegue fazer mais movimento, seja de rotação, seja de flexão ou extensão, onde a gente tem mais movimento. As duas primeiras é importante você saber também que a gente tem nessa coluna vertebral discos, entre elas discos intervertebrais, que vão servir como também um amortecedor para que esse osso com osso, que essas vértebras não fiquem batendo e também não te gere dor. Mas quando esses discos acabam desgastando, é o que talvez também possa estar te gerando algum desconforto, alguma dor. E isso tudo, como eu falei, continuando na tentativa de te trazer isso de uma forma mais simples, isso tudo está interligado. Então, pode ser que esses discos também, eles escapem da sua região alinhada ali da coluna, e é onde começa a formar também as hérnias. Protusão poderia ser o início o princípio dessa formação de hérnia, e ele pode ser também anteriorizado ou posteriorizado. Esse disco, ele também pode ser que tenha esse deslocamento. Então é importante você saber que tem esses discos entre as suas vértebras e que eles também podem ser o gerador da sua dor. Importante saber que as duas primeiras elas não têm, são as únicas que não têm. As duas primeiras cervicais, que também são as únicas que têm nomes próprios, Atlas e Axis. Elas não têm, e elas têm essa mobilidade também
uma sobre a outra mesmo. São as únicas que não têm esse disco. Mais importante também você saber que, além dessa questão óssea, dessa questão estrutural, você tem os músculos que te ajudam, que te auxiliam e podem proteger, talvez, de uma questão mais sensível nesse sentido das suas vértebras, e os músculos podem estar também te protegendo. Então é importante você saber que dentro lá nessa estrutura da sua coluna, é fundamental também que você cuide dos seus músculos, que são os protetores, que te ajudam a manter, né, os eretores da sua coluna, que te ajudam a sustentar essa postura. E em algumas situações eles vão atrofiando. Então, por isso é importante, além da mobilidade, da flexibilidade, do estímulo do movimento da sua coluna, é importante também que a gente fortaleça, e isso pode ser o que também te poupa das dores, pode ser o que te protege das dores, uma coluna, uma musculatura da coluna forte. E aí, por isso, dentro dessa semana, dentro do trabalho que está sendo apresentado para você, tem também uma parte de fortalecimento. E aí, esses músculos, eles são fundamentais que você trabalhe, e os mais profundos são ainda mais importantes. Os superficiais, eles podem atuar, mas eles não vão atuar com tanta eficiência quanto os profundos, quando eles estão realmente fortalecidos. Então, conhecida essa estrutura da sua coluna, é importante que você entenda que, independente de algum desvio, independente de alguma questão dessa estrutura toda que eu te falei, você pode trabalhar para que essa coluna, esses desvios ou essas patologias, esses detalhes que estão fora do normal ou fora do ideal, eles podem ser trabalhados, e você pode resolver as suas dores com exercícios, com o hábito de fazer exercícios, tanto de alongamento como de fortalecimento para essa região. Dito isso, espero que tenha ficado mais ou menos claro, assim. Obviamente precisa de um estudo mais profundo para você entender mesmo cada região dessa, e é importante a gente cuidar dessa região também, porque além desses detalhes estruturais, como eu falei, dentro dessa nossa coluna, dentro da sua coluna vertebral, também tem a medula espinhal. Então, em algum momento, se você lesionar a sua coluna, pode ser que algum fator mais no seu sistema nervoso também seja atrapalhado. Por isso que, quando a gente relatou para vocês tudo que seria entregue a vocês, a gente falava também dessa liberação do seu sistema nervoso, que também, com essa mobilidade, com esse estímulo à sua coluna, você acaba também estimulando para uma medula espinhal mais protegida, mais saudável. Conhecido essa estrutura de forma mais simples ou mais resumida, podemos dizer assim, a gente passa também para um cuidado, ou alguns cuidados que podem ser diários ou devem ser diários, e são simples de você começar a fazer, que é um hábito também que eu acho que todo mundo deveria ter, e a gente tem, na verdade, instintivamente. Se você observar um bebezinho, uma criança, se você observar os bichos, eles, antes mesmo de abrir os olhos, eles já estão se espreguiçando. Então, sempre que você acordar, a primeira dica, talvez, depois de ter essa breve aula de anatomia, de conhecimento da sua coluna, a primeira dica que você vai pegar agora para você e colocar na sua vida é o hábito de alongar. Assim que você acordar, antes mesmo de abrir o olho, ainda na cama, dá uma espreguiçada. Espreguiça, isso é instintivo, e muitas vezes você faz isso, às vezes o seu corpo pede isso, e quando você se pega numa situação no meio da rua, ou até mesmo na cama, que você já dá aquela esticada, é o seu corpo pedindo esse estímulo. A gente, quando dorme, a gente dá um conforto realmente, a gente dá o descanso para o nosso corpo, não somente físico, mas também mental. E esse descanso físico, ele serve também para que a gente dê um alívio para o esforço que a sua coluna recebeu, com a carga que a sua coluna recebeu durante todo o seu dia. Então, a partir de agora que eu acordei, já estou na minha postura bípede aqui, estou sobre meus pés, estou caminhando, estou fazendo a minha atividade diária. A minha coluna, os meus discos, eles começam a ser achatados, eles começam a receber uma carga, e durante o dia isso pode ser
maior, menor, dependendo da atividade que você desempenha. E no fim do dia, por isso que a gente costuma estar mais cansado, a gente costuma sentir as dores mais para o fim do dia, justamente porque teve todo esse desgaste. E quando a gente dorme, a tendência é repousar e novamente relaxar, voltando o espaçamento da sua coluna vertebral, dando esse descanso mesmo, esse repouso para a sua coluna, e você volta a sua coluna, se não toda para a sua naturalidade ali de espaçamento, pelo menos bem próximo disso. Por isso que geralmente de manhã, se você for fazer avaliações, se você for fazer medidas, geralmente de manhã você está mais alto do que à noite, porque você teve a descompressão dessa sua coluna, desses discos. Então você às vezes, dependendo com algumas técnicas até de descompressão, pode ser que você ganhe até alguns centímetros, 2, 3 centímetros de diferença de você se medir à noite ou pela manhã. Isso é só mais um detalhe talvez de curiosidade. Então sempre que você acordar, já deu uma espreguiçada, pode ser ainda na cama, estica ainda na cama. E aí uma dica, segunda dica para você fazer ainda na cama, você pode virar para o seu lado, já passando agora para alguns exercícios mesmo. Você pode virar de lado, deitado de lado, com suas pernas flexionadas, os braços estendidos à frente. Você pode começar a dar um estímulo de fazer um giro, uma torção, abrindo o seu braço lá atrás, você vai soltando o ar, voltando, você puxa o ar. Faça esse movimento de 5 a 10 vezes. Faça para um lado e faça para o outro. Depois, gira o seu abdômen para baixo, alonga, trazendo o seu glúteo. Aproveita a cama, que vai estar um lugar macio para você apoiar os seus joelhos, para você fazer esse movimento. Leva o seu glúteo lá para o calcanhar, mesmo que você não alcance, desce lá, dá uma esticada também na sua coluna, faz o movimento contrário. Sempre que você for um alongamento estático, dê um tempo de aproximadamente 15 segundos, 10 a 15 segundos. Não precisa passar muito disso. Você vai lá na frente, abrindo o seu peito. Esse primeiro movimento, esses primeiros movimentos do dia não precisam ser tão intensos ou tão demorados. É mais para você realmente começar a acordar, a despertar o seu corpo. Feito esses movimentos, você descendo da cama, você pode dar mais uma espreguiçada, entrelaça os seus dedos, alonga na frente, arredondando um pouquinho a sua coluna, volta, estende de novo lá para cima, desce para um dos lados, desce para o outro, volta, relaxa bem os seus braços e vai sentindo também o que o seu corpo te pediu, o que o seu corpo falar com você, e você dá esse estímulo para a sua coluna, soltando. E como eu falei, além da sua noite bem dormida, bem posicionada ali, na sua noite de sono, você dá esse despertar também para a sua coluna, para que você consiga começar o seu dia com o corpo já alerta, para que você não comece a oferecer as atividades ou os movimentos para o seu corpo de uma forma brusca, de uma forma que você seja pego talvez até de surpresa. Então, acorda, já dá essa movimentada. Com certeza esse pequeno detalhe na sua vida, esse pequeno detalhe no início já do seu dia vai fazer uma enorme diferença. Então, ajuste. Com aquele conhecimento todo que eu falei da sua coluna, como ela é estruturada, com esse detalhe de informação de você já acordar dando o estímulo, despertando o seu corpo, isso já vai fazer com que você diminua consideravelmente o desconforto na sua coluna. Consideravelmente você vai conseguir trazer esse benefício para a sua vida com esses pequenos atos, com esses pequenos hábitos introduzidos na sua vida. Com certeza já vai começar a mudar a sua relação de saúde mesmo com a sua coluna. Ok? Então, sabido de toda essa formação da sua coluna, com essa informação também do hábito de acordar, eu me despeço. Te espero amanhã, tem uma aula 2 já mais específica, te trazendo exercícios, uma estrutura de exercícios para você fazer diariamente, onde você vai conseguir trazer
mais mobilidade, mais flexibilidade e também fortalecendo um pouquinho toda essa estrutura que eu te falei hoje. Muito obrigado por você acompanhar até aqui. Amanhã eu te espero de novo na aula 2 e a gente segue junto até o dia 1º, onde eu vou trazer para você, onde eu vou apresentar para você o programa completo de 21 dias para uma coluna zerada. Vem comigo, tem muita coisa boa ainda aí. Muito obrigado pela sua presença e até lá.